Bom dia na paz do Senhor, amados irmãos. Graças a Deus, hoje é o primeiro domingo do mês de março de 2025 e é uma grande bênção nós falarmos sobre esse tema tão lindo que é a pessoa do Espírito Santo. Meus irmãos amados, a lição de número 9 tem por tema: quem é o Espírito Santo? Então veja que importante tem sido essas lições, porque ele inicia falando sobre cristologia, a pessoa do Senhor Jesus, as duas naturezas de Cristo. Então ele vai trabalhando. Aí chega agora na lição de número 9, ele vai falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Por quê? Há duas premissas na Bíblia muito claras. No Antigo Testamento e no Novo, nós temos a expressão de que só existe um Deus verdadeiro, só tem um Deus verdadeiro, logo o resto é tudo falso, tudo com D minúsculo, tudo falso. Só existe um Deus verdadeiro, e essa é o monoteísmo ético-cristão, judaico-cristão, e nós temos em toda a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo. Então essa é a grande premissa da Bíblia. A segunda grande premissa sobre a doutrina de Deus, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas e estão em unidade divina. A unidade dessas três pessoas nós chamamos divindade. Deus é a unidade ou a essência das três pessoas, mas nessa unidade divina nós chamamos de unidade composta. Subsiste eternamente três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é o que elaborou o plano da salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então o Pai criou um plano de redenção, mas quem executa esse plano não é o Pai. Não é o Pai que se faz carne, é o Filho. O Filho se fez carne, o Pai não se fez carne. O Filho se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o Filho morreu na cruz, derramou o sangue dele para a nossa redenção, para a nossa salvação. Mas quem convence você dessa verdade é a pessoa do Espírito Santo. Então as três pessoas da unidade divina são essenciais para a salvação. Nós não podemos negar nenhuma das pessoas, porque o Pai amou a humanidade e fez o plano. O Filho se fez carne e executou o plano da redenção. Mas quem nos convence dessa verdade é a pessoa do Espírito Santo, o Consolador. Então hoje nós vamos estudar sobre a pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? E interessante que um dos grandes problemas que eu vejo, porque muitas pessoas não percebem o Espírito Santo como pessoa, é porque a gente usa muito o símbolo, a simbologia. Então se usa muito símbolo para o Espírito Santo. Então por isso muitas pessoas não conseguem entender o Espírito Santo como pessoa. Quando se fala do Pai, ninguém tem dúvida que é uma pessoa. Quando se fala do Filho, ninguém tem dúvida que é uma pessoa. Mas a hora que fala do Espírito Santo, porque o símbolo é muito forte, que é o fogo, a pomba, a água. Então é muito forte a simbologia, embora o Filho tenha uma de símbolo também: pão, videira, porta. E no entanto ninguém confunde. O Pai tem símbolo, Deus é um fogo consumidor, as nuvens que trovejaram. Então simbologia as três pessoas têm, mas especificamente a pessoa do Espírito Santo, pelo fato da gente usar tanto símbolo, acaba que muitas pessoas não percebendo que se trata de uma pessoa que tem vontade própria, que envia missionários, que pode se aborrecer se um de nós fizermos algum agravo contra ele. Por isso que Paulo mesmo fala: não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então o tema hoje é: quem é o Espírito Santo? Aula de número 9, e hoje então 2 de março. Então nós vamos iniciar nossa aula eu acho que você não colocou aquele pininho para corresponder com o meu aqui, né? Ah lá, tá vendo?
Muito bem, vamos lá. Aí, irmãozinho, obrigado, viu? Então vamos lá. Texto áureo, ou texto maior, está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ele vai falar sobre a divindade do Espírito Santo. Ele fala assim: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Que Paulo está falando para uma igreja muito rica em dons espirituais, que é a igreja de Corinto. Corinto era uma mega metrópole na época de Paulo, há 2000 anos atrás, era a capital da província da Acaia, o que você entende hoje por Grécia. Era um porto muito rico, recebia muitos navios, muitos estrangeiros. Paulo, pela misericórdia de Deus, fundou a igreja ali, a igreja em Corinto. Numa das suas viagens missionárias, ele iniciou aquela igreja. E aquela igreja cresceu, só que era uma igreja que tinha muita dificuldade, porque aquela igreja era completamente gentílica, diferente daquelas outras igrejas que nasciam na sinagoga e, portanto, já tinha uma estrutura judaica de conceitos bíblicos. A igreja em Corinto, se percebe que ela tem problema. Ainda agora mesmo, antes de vir para aqui, para a escola, eu estava lendo 2 Coríntios capítulo 12, e Paulo tem que fazer a defesa do apostolado dele. Aí você percebe que é uma igreja que tem muitos problemas, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, né? Então é a igreja também que tem mais dons espirituais. E claro que ele tem que falar da pessoa do Espírito Santo, é óbvio. Então ele faz essa afirmação: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Qual é a nossa verdade prática? É necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, para então poder defender essa doutrina bíblica. Acho que está com mau contato, né, irmão? Não sei se é aqui ou aí, né? A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 14, mais especificamente os versículos 16, 17 e 26. Depois o capítulo 16, versículo 7 até o 14. Eu quero convidar os irmãos para que reverentemente se coloquem de pé para a leitura, então, desse texto bíblico. Vamos ler todos juntos 1 João capítulo 14, versículos 16, 17 e 26. Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Agora João capítulo 16, está errado ali, né? Capítulo 16, versículo 7 a 14. Vamos lá, versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora.
Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos orar? Quero aproveitar aqui, irmão, pedir oração pelo filho da irmã Roseli, esposa do irmão Álvaro. Congrega aqui, é nossos alunos aqui da Escola Bíblica Dominical. O filho dela está com dengue, está na UTI, acho que em Valinhos. Vamos orar para Deus entrar com providência. Oremos. Pai Santo, Deus bendito, te louvamos pela leitura da tua palavra. Senhor, nós cremos na tua palavra, acolhemos como o Senhor transmitiu. Senhor, que essa palavra, Senhor, produza vida em nossos corações, produza fé, edificação espiritual. Também queremos te apresentar nessa oração o Eduardo, filho da irmã Rose. Visita, Senhor, ali naquele hospital, naquela UTI, põe as tuas mãos e lhe dê saúde, para que ela possa testemunhar que o Senhor restaurou a vida do seu filho. Assim nós te glorificamos e te bendizemos e colocamos tudo sobre teus cuidados, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, o texto de João capítulo 16, é um texto que tem sido usado por grupos espúrios, por grupos irresponsáveis, para justificar o seu fundador. Por exemplo, no século III surgiu um tal de Mani, que fundou o maniqueísmo, ou maniqueus. O próprio Agostinho de Hipona era dessa linha aí. O Mani, ele se intitulou profeta e se intitulou porta-voz de Deus. Portanto, ele dizia ser o Espírito Santo, ele dizia ser o Consolador. Olha que coisa gravíssima. E os seus teólogos defendiam então que ele fosse o Consolador que havia de vir. Isso no século III. Muito bem. No século VII surgiu Maomé, e os muçulmanos dizem que Maomé é o Consolador. Os muçulmanos seguem a mesma teoria dos maniqueus, dizendo que é o Consolador. Só que depois, já no século XVII ou XVIII, surgiu a religião Bahá'í, o Bahá'ísmo, que também fala que o Bahá'í, que é o líder daquela seita, também é o Consolador. E finalmente, espante vocês, aqui no Brasil, no Tatuapé, surgiu uma igreja chamada Igreja Apostólica Santa Avó Rosa, que fala que a Avó Rosa também é o Consolador. Então são pessoas que deturparam a palavra de Deus. Isso é deturpação. Eu quero que você volte, abra sua Bíblia em João 16. Eu vou voltar aqui nos slides. Olha só o que diz aqui o versículo 14. Olha o papel do Espírito Santo. Ele vem para glorificar a Jesus. Esse é o papel do Espírito Santo. Ele vem, outra coisa, o Espírito Santo vem para ficar para a gente para sempre. Quer ver o que diz aqui, ó? Capítulo 12, versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele, no versículo 16, 14 e 16 diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Mani, fundador do maniqueísmo, morreu, ele não ficou para sempre. Maomé, o fundador do Islã, morreu, ele não ficou para sempre com a gente. O fundador da religião Bahá'í morreu, não ficou para sempre. E a Avó Rosa morreu, não ficou para sempre.
Então não é possível pegar esse versículo e aplicar para esses fundadores de religião. É assustador, irmão. Mas infelizmente tem gente que acredita nessa bobagem, tá? Acredita numa coisa dessa. Quem que Jesus está se referindo? A pessoa do Espírito Santo. Não é um homem, não é uma mulher, não é um fundador de religião, não é nada disso. Mas eles pinçaram esse versículo para defender uma tese absurda, que não se sustenta à luz das Sagradas Escrituras. E especificamente, esse versículo de número 14, fala que o Espírito Santo veio para glorificar a Jesus. E eu pergunto para vocês, o Mani glorificou a Jesus? Não. Maomé glorificou a Jesus? Não. O Barral glorificou a Jesus? Não. A avó Rosa glorificou a Jesus? Não. Então não tem nenhum sentido essas pessoas fazerem essa interpretação. Mas eles acreditam nisso, tá? Então é importante você saber por que eu preciso ter discernimento e sempre ficar com o conhecimento da palavra de Deus, e não aceitar que esses grupos religiosos pincem versículos da Bíblia para justificar o seu fundador religioso. Isso é inadmissível. Então vamos avançar pensando um pouquinho no nosso texto áureo, que fala 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Nosso texto áureo está na segunda carta de Paulo, no capítulo 3. Paulo, nesse capítulo 3, do versículo 17, apresenta novamente a ideia das distinções de pessoas na deidade. Porque agora ele vai falar da pessoa do Espírito Santo. E ali ele cita quase sempre as três pessoas. Ele fala sobre os dons espirituais. É o mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito. Deus ali se refere ao Pai, Senhor a Jesus, e Espírito ao Espírito Santo. É Paulo que fecha a segunda carta de Coríntios, capítulo 13, versículo 13, ministrando a bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo, Filho, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo. Espírito Santo. Então, as epístolas de Paulo em Coríntios, ele fala muito das três pessoas, ele mostra essa atuação. Este versículo naturalmente atua como um texto de prova em prol da divindade do Espírito Santo, porque ele usa a seguinte expressão, que o Espírito Santo é Senhor. Senhor era um título utilizado no Novo Testamento para César, Kyrios. Só que o César era considerado divino. Então ninguém podia dizer que Jesus era divino se não fosse pelo Espírito Santo. Por quê? Porque dizer que Jesus é Senhor implicava em negar o imperador romano. E nós estamos falando de Corinto, uma cidade que é governada por Roma. Então, dizer Jesus Cristo é o Senhor, é Kyrios, você estaria negando o imperador. O imperador que era o Kyrios, o imperador César era o Senhor, ele que era divino. Pelo menos os romanos pensavam assim. E aqui Paulo está chamando o Espírito Santo de Senhor, ou seja, que é Deus. Então ele atribui ao Espírito Santo o quê? A unidade divina. Ele é uma das pessoas da unidade divina. Então esse versículo naturalmente atua como um texto que prova, ou pelo menos que aponta para a divindade do Espírito Santo, pois ele é Senhor. Outra coisa importante, no grego, Kyrios é Senhor para a divindade. Agora, na língua hebraica, Senhor é Adonai. Isso é uma palavra exclusivamente para Deus, não é um pronome de tratamento, como no português, Senhor Nestor, ó Senhor Deus, há uma diferença, mas não no hebraico, porque Senhor no hebraico para pessoas é Adon Nestor. Você fala, meu Senhor, Adoni, é que meu Senhor, ou Senhor, Adon Nestor. Para Deus jamais eu vou falar Adon, para Deus Adonai. Então há uma diferença. Por outro lado, eu jamais posso chamar o irmão Nestor de Adonai, jamais, porque Adonai virou um nome próprio para Deus no hebraico.
O hebraico tem nomes que são exclusivos para o Deus Israel. O tetragrama divino, que nós entendemos que deve ser a pronúncia Iavé, ou Javé, como a Bíblia Católica traduziu, ou Adonai. Outro nome específico do Deus de Israel, no hebraico, é El Shaddai. Só o Deus de Israel tem esse nome. El é um nome genérico. Qualquer divindade, Baal também era chamado de El, e outros deuses e tal. Mas quando aparece a palavra Shaddai, aí só pode ser o Deus de Israel. Isso é um nome específico. Então existem nomes, Deus tem nomes genéricos. Por exemplo, Elohim é um nome genérico. É aplicado ao Deus de Israel, mas é aplicado a anjo, a juiz e até as falsas divindades também. Mas quando se fala Adonai, só pode ser o Deus de Israel. Só pode ser o Deus de Israel, não tem discussão. Agora, no grego muda a questão, porque aqui o grego já percebia o Kyrios como Senhor, como divino. Só que era o título do imperador, porque o imperador era Deus. Então aqui, quando Paulo está dizendo que o Espírito Santo é Senhor, ele está dizendo que o Espírito Santo é Deus. É isso que ele está dizendo. E ele não está confundindo as pessoas, ele está dizendo o Espírito, ele está falando a terceira pessoa da unidade divina. Por que a gente fala terceira pessoa? Por ordem de operação. Quem operou primeiro não foi o Pai? Então, primeira pessoa da unidade divina. Quem operou em segundo não foi o Filho, que veio e se fez carne? É o que diz a Hebreus: havendo Deus falado antigamente, de diversas formas, de diversas maneiras aos pais, através dos profetas, fala agora através do Filho. Então, por isso, segunda pessoa. E depois, o Filho não fala? Se eu não voltar para o Pai, não posso enviar o Espírito Santo. O Filho volta para o Pai, o Espírito Santo começa a atuar. Hoje é o Espírito Santo que atua no nosso meio. Se não fosse o Espírito Santo, nós seríamos apenas um clube religioso, como tem muitos clubes religiosos por aí. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo da verdade. Por isso que nós somos corpo de Cristo, Jesus é a cabeça e o Espírito Santo é o Senhor e guia da igreja. Graças a Deus. Então é em atuação, porque tem irmão que é uma fraqueza mental assustadora, né? Primeiro lugar, o Pai, medalha de ouro, porque a Olimpíada está na cabeça dele, né, coitado? Segundo lugar, é prata, né? Jesus. E terceiro lugar, bronze, o Espírito Santo. Tem nada a ver, não tem nada a ver, não é pódio. Cuidado, porque não é pódio, é operação. As três pessoas estão no mesmo, são da mesma essência. Por isso que, olha como que quando ele vai falar dos dons espirituais, ele fala o mesmo Espírito, o mesmo Senhor, o mesmo Deus que opera tudo em todos. Ele pôs a atuação do Espírito Santo em primeiro lugar, porque é uma igreja, porque ele está falando dos dons espirituais. Olha a bênção apostólica, olha como ele começa, a graça, olha, ele começa com o Filho, então não tem pódio, irmão. As três pessoas estão em unidade divina, tanto faz começar o Pai, Filho e Espírito Santo, ou Filho, Pai, Espírito Santo, ou Espírito Santo, Filho e Pai, não há problema, né? Elas têm a mesma essência. Agora, é claro que na unidade divina, o Pai não se fez carne e o Espírito Santo não se fez carne. Quem se fez carne? O Filho se fez carne, tá? Nessa unidade divina. Então, nesse versículo, Paulo está apontando que o Espírito Santo é uma pessoa e que o Espírito Santo é Deus, assim como o Pai é Deus, o Filho é Deus. São três pessoas que estão em unidade, têm a mesma essência, mas são pessoas distintas. Pai é Pai, Filho é Filho, Espírito Santo é o Espírito Santo. Em 2 Coríntios capítulo 13, como eu já disse para vocês, o apóstolo fala: a graça do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, o amor de Deus, está se referindo ao Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Então ele usa as três pessoas. Isso significa que ele continuou sempre a preservar a identidade das pessoas. Você não pode confundir as pessoas. O grande problema do unicismo é que ele confunde as pessoas. Ele acha que o Pai é o Filho, que o Filho é o Pai. É uma confusão, irmão. Aí fica uma coisa estranha até, né? Porque Jesus está orando para ele mesmo. Veja, se Jesus é o Pai, então ele está orando para ele mesmo. Vê se tem sentido. É um teatro então, né? Porque para que fazer isso?
Não tem o menor. É o mesmo problema da predestinação. Se tiver tudo predestinado, qual é a culpa de Satanás? Se ele já foi predestinado para ser diabo? Nenhuma. Você acabou de absolver Satanás. A predestinação absolve Satanás. A predestinação absolve todos os pecadores. Porque qual é a culpa dele ter sido condenado? Se ele já foi predestinado para ser condenado. Agora, olha a responsabilidade no livre-arbítrio. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer é que será condenado. Isso é responsabilidade. O diabo será condenado porque ele escolheu ser o diabo. Deus não o criou, Satanás. Deus criou um anjo de luz. Ele escolheu ser diabo. Portanto, Deus criou primariamente um anjo de luz. E secundariamente Satanás, porque aí ele se rebelou, mas como ele é criatura de Deus, não tem jeito de falar que ele não é uma criatura de Deus, mas é secundariamente. Então nós precisamos entender esses elementos. Jesus não é o Pai, mas está em unidade com o Pai. Por isso eu e o Pai somos um só Deus. Quem vê a mim vê o Pai, um só Deus. Mas não é que ele seja a mesma pessoa do Pai, em hipótese alguma, porque o Pai não se fez carne. Quem se fez carne foi o Filho. O Filho volta para o Pai, vem a pessoa do Espírito Santo que guia. É o que nós lemos em João 14 e João 16. Então não podemos confundir as pessoas, embora mostrando então que ambas as pessoas têm a mesma essência, a mesma natureza, mas são distintas nas suas personalidades. Esses apontamentos no Novo Testamento permitiu então o desenvolvimento da doutrina bíblica da Trindade. É lógico, irmão. Pensa aqui comigo. Se a Bíblia fala que o Pai é uma pessoa e é Deus, se a Bíblia fala que Jesus é uma pessoa distinta do Pai e do Espírito Santo e é Deus, se ela fala que o Espírito Santo é Deus, é o Senhor, e é distinta do Pai e do Filho, então não tem muita saída. Então se trata do quê? 3 pessoas distintas, uma só divindade, porque não existe mais que uma divindade. Eu vou te dar 2 exemplos de desvios doutrinários. Olha só, as testemunhas de Jeová criaram o chamado unitarismo. Crê em um deusão chamado Jeová e em um deusinho chamado Jesus. São 2 divindades, irmãos. Aí você pergunta, mas Jesus, esse deusinho aí, é Deus verdadeiro? Se ele falar que é, então ele é o Jeová, porque o Jeová que é o Deus verdadeiro. Se ele falar não é, fala, então você crê em um Deus falso? Não tem saída. O unitarismo parece que tem lógica, mas não tem lógica nenhuma o unitarismo, que é a crença em 2 divindades, num deusão e no deusinho. Eu lembro que uma senhora uma vez chegou e falou assim para mim, não, é isso mesmo que a gente crê. Eu creio no Jeová, que é o Todo-Poderoso, e em Jesus, que é só poderoso. Eu falei, então você crê em 2 divindades, em uma toda-poderosa, que é Jeová, e em uma poderosa, que é Jesus. É isso? É. Muito bem. Só que em Êxodo capítulo 20, a toda-poderosa lá, a divindade toda-poderosa, fala que não pode ter nenhum deusinho diante dele. O que você faz com esse Jesus Cristinho aí seu? Esse Jesusinho seu aí, que é com Deus com D minúsculo. O que você vai fazer com ele? Falou, não, vamos ler direito. Olha, me deu uma dura ainda. Vamos ler direito, porque tu fala, não terás outros deuses que sejam em oposição a mim. Se tiver do lado, pode. Ai, mano, é dureza, né? Eu falei, não, se esse é o problema, então eu fui lá em Isaías e falei assim, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Não tem. O que você está fazendo com esse Salvadorzinho aí? Só tem um Salvador, irmão. Então só tem um Deus verdadeiro. E não tem o que fazer. Ou você tem um Pai, e tem um Filho, e tem o Espírito Santo. Ou você acredita na Trindade, ou não tem saída. Essa é a questão. Não tem saída. Qualquer outra coisa que você fizer, você cai na heresia. Então a doutrina da Trindade, que parece ser um absurdo, não é não. É a única doutrina compatível com a Bíblia. Ou seja, só tem um Deus verdadeiro, essa é a primeira premissa. E a segunda, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas, e essas 3 pessoas são chamadas de Deus. Mas só tem um, então o único Deus é eternamente subsistente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então esses apontamentos permitiu o desenvolvimento teológico da doutrina. Por quê? Irmão, mas a palavra Trindade não está na Bíblia. Claro que não está, foi no 3º século, ou melhor, foi no 2º século, por volta do ano 180, que Tertuliano cunhou essa palavra, que é uma palavra de base teológica.
ele falou: olha, se são 3 pessoas, um só Deus, então é uma trindade. Então ele cunhou a palavra teológica. Mas então ele que inventou? Foi. Como foi ele que inventou essa palavra aqui, ó, que está escrito aqui, ó, Bíblia Sagrada. Foi ele que inventou também. Ou você não vai aceitar mais a Bíblia porque não está na Bíblia, porque a palavra Bíblia não está na Bíblia. Você sabe disso, né, irmão? A palavra Bíblia não está na Bíblia. Tá sim, irmão, estou vendo aí. Não, isso aqui faz história de Bíblia. Quem fez, irmão? Não está? Então, a palavra Bíblia é uma palavra criada. É uma palavra teológica. O que é Bíblia? É esse conjunto de 66 livros. 66 livros é uma biblioteca. Então é uma Bíblia. Tá a Bíblia, que é a palavra grega que os cristãos começaram a usar. Quem foi que subdividiu ela? Tertuliano. Falou: olha, a Bíblia, os 39 livros, ele pôs esse nome, vou chamar de Antiga Aliança, ou Antigo Testamento. E os 27 livros para cá nós vamos chamar de Nova Aliança, ou de Novo Testamento. Isso é um conceito teológico, são escolas teológicas que vão criando terminologia. Esse mesmo que fez essa separação entre Antigo e Novo Testamento, também usou a palavra trindade como o conceito de Deus. Se você tem um único Deus eternamente subsistente em 3 pessoas, é uma trindade. Mas esse é um termo teológico. A palavra trindade, assim como Bíblia, é um termo teológico. Tá? Então o Novo Testamento apresenta todos os elementos necessários para a formulação da doutrina da trindade. Ele cita aqui João 5,7. Vocês querem ler? João 5,7. Na verdade, ele está citando aí mas vamos ler, ao invés de ler João 5,7, eu vou pedir para os irmãos lerem 1 João. Vamos ler 1 João. Primeira Epístola Universal de João. Capítulo 5, versículo 7. Acho que faltou um ali, acho que é 1 João 5,7. Que o que ele diz? Ele diz assim: porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra, que é Jesus, né? E o Espírito Santo. E esses 3 são um só Deus. Um só Deus, subsistente em 3 pessoas: Pai, o Filho e a palavra. Depois tem Hebreus, tem Filipenses, que vai mostrar também a diferença da pessoa do Pai com a pessoa do Filho. Mas esse textuário nosso fala que o Espírito é Senhor, mas em Filipenses 2,7 também fala que Jesus é o Senhor. Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, com o presente versículo, se pode comparar também o texto de Romanos. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículos 9 e 10, a expressão é Espírito de Deus. Ele é usado lado a lado com a expressão Espírito de Cristo. Então Paulo usa essas colocações. E ele faz o quê? A fim de identificar ambos ao Espírito, ilustrando quão íntima é a ligação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que ele usa essa linguagem, Espírito de Deus, Espírito de Cristo. Na verdade, Paulo falava realmente sobre essa identificação. Claro, se Jesus falou que ele está voltando, mas ele está enviando um outro da mesma essência dele, é um outro, irmão, da mesma natureza. Óbvio, né? Imagina um absurdo que seria se não fosse da mesma natureza. Aí eu estou dando aula aqui para vocês, irmãos, é o seguinte, eu vou precisar sair, mas eu vou enviar um outro professor, fica tranquilo. E aí vou embora, não vem ninguém. Mas, irmão, mas não veio ninguém. Não, mas eu mandei outro, você não veio um vento. Para, né, irmão? Vocês como quer a tradução Novo Mundo da Sociedade de Teologia da Testemunha de Jeová, apelidar o Espírito Santo apenas de vento, de sopro. Uma coisa completamente inanimada. Que é isso? Como que você vai aborrecer o vento? É possível você entristecer um vento? Aliás, irmãos,
todos os pecados são perdoados, exceto quem pecar contra o vento. Vê se tem fundamento isso, irmão. Quer dizer que você pode pecar contra o pai, pode pecar contra o filho, mas não contra o vento. Mas como que eu vou pecar contra o vento? Como? Se é uma coisa... Não, só pode ser uma pessoa. Só pode ser uma pessoa. Porque Jesus fala isso. Os fariseus atribuíram a obra de Deus a Satanás. Isso é pecar contra o Espírito Santo. E Jesus falou: olha, todos os pecados serão perdoados. Quem pecar contra o pai, contra o filho, exceto contra o Espírito Santo. Por quê? Por que eu não posso pecar contra o Espírito Santo? Porque é a pessoa que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo não te convencer, ninguém mais vai te convencer, a não ser os fundadores de religião. Aí o Joseph Smith te convence, o Russell te convence, Maomé te convence, Mani te convence, aí toda essa turma te convence, menos o Espírito Santo. Está vendo o problema do pecado contra o Espírito Santo? Porque ele é a pessoa que nos convence para a salvação. Ele que nos convence que Jesus é o nosso Salvador, morreu na cruz do Calvário para a nossa justificação. É o Espírito Santo. Se o Espírito Santo te convencer, você não vai ser crente, irmão. Não se iluda. Se não fosse o Espírito Santo, você não estaria aqui nesse domingo de manhã. Você não estaria aqui, irmão. Pode ver por onde que as pessoas estão, o que elas estão fazendo, porque o Espírito Santo não a convenceu. Não, elas não abriram o coração para esse entendimento. É só o Espírito Santo que pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então há uma união vital e íntima entre o Senhor Jesus, o Filho, o Espírito Santo, o Consolador, que veio para orientar e guiar a igreja. Então alguns estudiosos, a fim de enfatizarem o conceito trinitário, têm traduzido: o Espírito é o Senhor, com o que a divindade do Espírito de Deus também é subentendida. Então há a tradução dessa forma: o Espírito é o Senhor. Isso é possível para a gramática grega, visto que ambos os substantivos Espírito e Senhor são precedidos do artigo, embora a tradução "este Senhor é o Espírito" seja o mais provável, a mais adequada talvez. Então, e o Espírito é o Senhor, não está errado, mas talvez a ideia mais próxima seria este Senhor, o Senhor é o Espírito, ou seja, o Espírito Santo é Senhor. A identificação de Cristo com o Espírito Santo é feita para emprestar maior senso de impacto espiritual a esse versículo. Paulo deixou claro que o Espírito Santo é o Senhor, ou seja, é Deus. Então, ele não quer sugerir que o Espírito Santo não é alguma pessoa separada, não é isso. Em nenhum momento ele pensa nisso. Quando ele fala que o Espírito é o Senhor, ele não está querendo dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa separada na unidade divina. Ele não quer confundir as pessoas como fazem os unicistas, que confundem as pessoas na unidade divina. O unicismo confunde, acha que Pai, Filho e Espírito Santo é o mesmo Deus, é a mesma pessoa. Não, não é a mesma pessoa. Pai é Pai, Filho é Filho, Espírito Santo é Espírito Santo. O Pai não morreu na cruz, irmão. Quem morreu na cruz? O Filho. Então não pode confundir as três pessoas. O Espírito Santo só veio depois que Jesus subiu aos céus. Ele falou: se eu não for, o Espírito Santo não vem. Então não pode confundir as pessoas. Tá? E esse versículo ele não confunde, embora chama o Espírito Santo de Senhor, mas ele não confunde, ele não quer dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa separada. É sim, porquanto essa ideia de achar que o Espírito Santo é a mesma coisa que o Pai, que o Filho, portanto é a mesma pessoa, essa ideia de confusão de pessoas é contrária aos ensinamentos de outras passagens do Novo Testamento, do próprio capítulo que nós estamos discutindo, inclusive, que é o capítulo 2, o capítulo 3. A identificação, por conseguinte, é relativa aos propósitos de Paulo nesse ponto, não devendo ser compreendido em qualquer sentido absoluto, visto não dizer respeito à natureza do Espírito de Deus. Então, de novo o alerta, aqui ele não está dizendo que o Espírito Santo é o mesmo Jesus, não é. Ele está em unidade, tem o mesmo sentimento, mas não é a mesma pessoa. Ao dizer que o Senhor é o Espírito, Paulo elevou-o acima de Moisés e do antigo pacto,
porquanto nada similar poderia ter sido dito com referência a Moisés. É isso que diz o texto, o capítulo 3 que nós estamos estudando. Vamos ler? Ele fala assim: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face. Apesar que a palavra véu não aparece na Bíblia, viu, irmão? Você fala, mas como não? Na minha aparece. É uma tradução, né? A palavra para véu, tanto aqui como lá em Coríntios capítulo 11, fala que as mulheres deviam cobrir com véu. A palavra véu não aparece no Novo Testamento. A palavra que aparece ali é cobertura. Porque esse véu que a gente entende que parece mais uma mosquiteira para espantar mosquito, você põe aquele véuzinho, isso aí não tem nada a ver, irmão. Tem uma igreja que se cobre com aquele véu e pensa que está no nível espiritual. É risível isso, porque não é aquele véu bordadinho, bonitinho, que às vezes fica até sensual e às vezes parece mais um abajur. Não é esse véu que está falando, não é mosquiteira. Aqui quando a Bíblia fala de véu, ela está falando de cobertura, que é cobre, não pode mostrar o cabelo, por exemplo. Na tradição judaica tem no Talmud babilônico de 2000 anos atrás, tem um diálogo entre duas mulheres, e uma mulher chega para a outra e fala assim: nossa, que bênção que são seus filhos, né? Você criou seus filhos homens, no temor de Deus, hoje tudo, nossa, eu estou admirado com a boa criação que você deu para os seus filhos. Sabe qual foi a resposta da mulher? Tudo isso porque eu nunca mostrei um fio de cabelo para um homem. E que tem a ver uma coisa com a outra? Para nós não tem nada a ver, para aquela cultura tinha. Era importante se cobrir, não mostrar o fio do cabelo. Então o cabelo não se mostrava. Mas ali agora esse véuzinho branco transparente na cabeça, tanto das mulheres que usam véu em qualquer religião aí, é tudo um véu transparente, você vê o cabelo dela assim, irmão. Então que história é essa? Então não vem com... Bom, mas não há problema nenhum também quiser pôr um véu na cabeça, quer pôr um chapéuzinho, um bonezinho, fica à vontade, irmão, você fala o que você quiser, mas não vem me falar que você está num nível espiritual superior, porque aí não dá. Não vem falar que você está seguindo mais a Bíblia, porque não está. É só isso que eu estou deixando claro, que eu não tenho nenhum problema com enfeite. Foi lá e não conseguiu expulsar. Aí chamou um casal, aí já não é mais casal, aí chamou um servo de Deus da CCB. Aí a irmã foi lá, só abriu a bolsa, pegou o véu e jogou o véu, o demônio saiu na hora. Falei, era uma tarrafa, irmão. Capturaram o demônio dentro do véu. Que bobagem. Aonde que a Bíblia fala que demônio sai com véu? Demônio não sai com véu, não sai com bibliada, não sai com terno, não sai com gravata. Demônio sai em nome de Jesus. É em nome de Jesus que é para expulsar demônio, irmão. Não é com sal grosso, é com Bíblia, não é, irmão, é com autoridade, é em nome de Jesus. Então é que eu lembrei, a palavra véu ali, não tem no grego, hein? Foi traduzida aí na sua tradução, e tem gente que pega isso achando que isso é uma grande coisa. Ali é cobertura. Moisés, não pensa que Moisés pôs aquele véuzinho, sabe aquela mosquiteira? Não foi isso não, ele se cobriu, é manta, mantilha. Você nem viu o rosto da pessoa. Talvez aquelas mulheres lá do Irã, né, aquele chador escuro, que você só vê o olhinho, talvez seja mais ou menos aquilo. Bom, então ele fala assim: não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu, ou a mesma cobertura, a mesma mantilha, está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, está falando do Pentateuco, né, irmão? O véu, olha lá, a mantilha, a cobertura está posta sobre os seus corações. Mas quando se convertem ao Senhor, aí o que é que acontece? Tira a mantilha, tira o véu, aquele obstáculo é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, que é o nosso texto áureo. Está vendo onde está o contexto do nosso texto áureo? É isso aí, ele está pondo o Espírito Santo com uma pessoa. Supor que o judeu ficava falando, é Moisés, eu tenho Moisés, eu leio Moisés. Não, nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é que nos governa, que nos orienta em tudo.
Mas todos nós, como rosto descoberto, não é mais coberto, não tem mais mantilha. Agora nós estamos descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então olha a profundidade do texto em 2 Coríntios capítulo 3. E aí ele fecha, né? Onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. A verdadeira liberdade, irmão, é só Jesus que pode dar. O mundo tem um conceito errado de liberdade. Cuidado, que o conceito do mundo de liberdade é para pecar. Quer ser liberdade para ser infiel ao marido, quer ser liberdade para ser infiel à esposa, quer ter liberdade para ser corrupto, quer ter liberdade para trapacear, para fazer tudo que não... Isso não é liberdade, isso é escravidão. Ele confunde a palavra liberdade. Então cuidado que eles não conhecem a palavra liberdade. Só Jesus pode libertar. João capítulo 8, versículo 32 e versículo 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a verdadeira liberdade. Então a liberdade maior, ou a verdadeira liberdade, não é a capacidade de praticar qualquer tipo de coisa ou qualquer tipo de mal, sem restrições. Essa é a falsa liberdade, sendo apenas outra maneira de exprimir a escravidão espiritual da pessoa. A pessoa acha que é livre, mas na verdade ela é uma escrava de Satanás. Está lá, sou livre, faço o que eu quero, tal. Escrava de Satanás. Então tem que ficar claro o que é liberdade, o conceito de liberdade. Outra coisa, irmão, liberdade para ofender aos outros, isso não é liberdade, hein? Tem um monte de gente aí que acha que liberdade é pegar uma rede social aí ao vivo e ir lá denunciar denunciar outro. Isso não é liberdade. Isso não é liberdade. Às vezes é até irresponsabilidade. Às vezes é isso. Eu lembro de um caso que ocorreu aqui em Campinas, de um vereador que estava com câncer, inclusive faleceu com câncer, e ele estava no carro da Câmara com muita dor, ele pediu para o motorista para parar na primeira farmácia, que ele precisaria tomar um analgésico, que ele não aguentava mais de dor, e o motorista parou em cima da calçada, ele desceu correndo para tomar uma injeção. Nesse inteirinho um repórter foi lá e tirou foto do carro dele. Aí, ó, o vereador, olha aqui, não sei o que lá, o exemplo tem que vir de cima. Essa liberdade, que ele não poderia ir lá e conversar com o motorista, perguntar primeiro, por que o senhor está aqui? Ele ia falar, não, porque ele teria explicado. Não, aí fez aquela palhaçada, né? Moral da história, quando ele descobriu, ele foi até lá conversar comigo, esse repórter foi lá falar comigo, eu queria, não sei se o senhor ficou sabendo. Eu falei, meu amigo, você devia ter perguntado antes de fazer. Então cuidado. Recentemente um vereador entrou no hospital e os médicos estavam cuidando de um paciente, e os médicos assustaram, pararam, foram olhar para ele, nesse inteirinho o paciente morreu. E agora? Então cuidado com essa gente que se promove, porque todo mundo que faz isso nas mídias, essas mídias hoje são monetizadas, eles ganham dinheiro pelo número de curtição. Quanto mais pessoas curtir, mais dinheiro ganha. Então cuidado com vídeos de confusão, seja confusão política, confusão religiosa, seja qualquer tipo de confusão, não curta, porque você curtindo, você compartilhando, você está enriquecendo o irresponsável que só quer ganhar o seu dinheiro. No fundo ele não está interessado em resolver o problema, coisa nenhuma. Então muito cuidado, irmãos, com as mídias sociais hoje. Não acredite em tudo que esteja ali, porque os nossos irmãos são muito crédulos. A gente prega o evangelho e não aceitam a Jesus, mas você fala uma mentira, tem um monte de gente acreditando, porque o espírito do Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então muito cuidado, irmãos. A liberdade verdadeira é aquela que nós temos em Cristo, que o seu coração fica cheio de amor, fica com empatia por ajudar as pessoas e não desconstruir a humanidade das pessoas. Porque o que essa gente faz hoje é desconstruir o outro, a humanidade do outro, e isso não se faz. Nós temos que ter uma outra visão, uma outra postura, porque nós somos cristãos, nós refletimos, nós somos luz do mundo e sal da terra. Vamos falar do Consolador. Esse é um dos nomes dados para o Espírito Santo. Consolador, Paráclitos.
Eu, aqui na escola teológica, até o nome da disciplina teologicamente é pneumatologia, vem de pneuma. Só que eu, particularmente, acho confuso usar a palavra pneuma. Eu, particularmente. Por quê? Porque pneuma é a palavra grega para tudo que tem ar, inclusive pneu, que vem do seu carro. Sabe o pneu do seu carro? Até o pneu vem da palavra pneuma, pneumático. E é por isso que eu não gosto de usar essa palavra para o Espírito Santo, porque eu acho que é muito estranho. Fala pneuma, pneumatologia é o nome que se dá para a disciplina. Eu pedi para aqui na escola teológica a gente usasse outra palavra grega, que é específica para o Espírito Santo: paraclitologia, paráclitos. Eu preferi essa palavra, paráclitos, mas não está errada a palavra pneuma. Só que a palavra pneuma é tudo que é ar. Pode ser balão, tudo que tem ar vem da palavra pneu, tá? O Consolador. João 14, o Senhor Jesus deixa claro que não é Ele que vai ficar com, Ele vai enviar um outro Consolador. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja, cuidando de nós, através de quem? Da pessoa do Espírito Santo, seu Paráclito, alguém como Ele, que teria o mesmo poder para perseverar ou preservar o povo. Então vamos prestar muita atenção aqui, ó. Ele fala: eu enviarei um outro. A palavra outro nessa passagem, no grego é allos. Allos é a palavra outro, significa outro. Só que allos é outro da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade. Então não é qualquer outro não, hein? Pensa que enviar outro. Por isso que eu disse aqui, ó, eu estou indo, não vou poder ficar aqui, mas vai vir um outro. Você subentende que é um outro professor, é um outro ser humano. Aí não aparece ninguém, você fala: é o vento. Que vento, irmão? Então não tem o menor sentido, tá? O outro tem que ser da mesma espécie, da mesma qualidade, da mesma essência. É o allos. Se o Espírito fosse uma força ativa, como ensina os unitaristas da Sociedade Torre de Vigia, Testemunhos de Jeová, que traduziram na tradução do Novo Mundo, na Bíblia deles, eles traduziram o primeiro versículo: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus passeava, pairava sobre as águas. Sabe como a tradução do Novo Mundo traduziu isso? No princípio criou Jeová os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo, ao invés de eles traduzir como Espírito Santo, eles traduziram como um vento que pairava. É grave isso, né? Eles traduziram, e a força ativa de Deus. Olha, puseram lá. Essa é a tradução que eles traduziram. E a força ativa de Deus. Quer dizer, a força ativa? Força ativa, irmão. O Espírito Santo não é força ativa, não. O Espírito Santo é uma pessoa. Então, precisa tomar cuidado com essa tradução do Novo Mundo, que é uma tradução que foi desenhada para as Testemunhas de Jeová, porque a Bíblia normal perturbava demais elas. Então elas precisaram fazer a tradução do Novo Mundo, que é uma Bíblia específica. A palavra correta para outro, no sentido de qualquer um, ou se fosse um vento, aí não seria allos, aí seria héteros, diferente. Significa outro, usual, diferente, né? Uma outra coisa. O dicionário Vine afirma: o termo allos, que é o termo grego, expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo, outro da mesma essência. Aí irmão, você acha que João era o quê? Você acha que ele pôs o outro porque ele se confundiu? Não, ele sabia do que estava falando. Ele já tinha dito isso lá na abertura do Evangelho. O termo héteros expressa uma diferença qualitativa e denota outro tipo diferente. Então, se na Bíblia tivesse héteros, tudo bem, aí ele podia traduzir pela força ativa dele. Mas acontece que Jesus não usou a palavra héteros, usou a palavra allos, que é outro da mesma essência. Cristo prometeu enviar um outro Consolador, ou seja, allos, outro como ele, não héteros, não diferente dele, mas da mesma essência dele. João 14, 16. Por isso que eu uso a palavra paraclitologia, porque paráclitos
só pode ser o Consolador. O termo se refere ao Espírito Santo, a palavra Paráclitos. Mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém, por isso Consolador. Algumas traduções, advogado. Pode? O termo grego parakletos vem da preposição parar, ao lado de, o próximo, e o verbo kaleo. Lembra? Kaleo, falar, chamar, convocar. Essa é a ideia da palavra. De modo que essa palavra significa o quê? Defensor. O que o advogado faz? Auxiliador, intercessor, ajudador, confortador. É a palavra paráclitos, que é diferente da palavra paríclitos. Paríclitos é outra coisa. A Bíblia fala paráclitos, tá? Porque paríclitos é uma outra coisa, não tem nada a ver. Então, paráclito é consolador. É um dos nomes do Espírito Santo. O Consolador é enviado pelo Pai, no nome do Senhor Jesus, para ensinar os discípulos a fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e testificou. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai falar exatamente o que Jesus ensinou. Se falar outra coisa, não é o Espírito Santo, não precisa ter medo. Se uma pessoa disser que está cheia do Espírito Santo e falar uma heresia, algo contrário que Jesus falou, não é o Espírito Santo, mas é o espírito desse mundo. Então não é difícil você saber. Se a pessoa não fala que Jesus é o Salvador, que o sangue de Jesus tem poder, que Jesus nos ama, se ela não fala isso, não é o Espírito Santo, irmão. Se começar a falar outra coisa, invenção nisso, defender líder, fundador de seita, não é o Espírito Santo. Por mais que ela fale que ela está cheia do Espírito Santo, não é o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo veio com um propósito. Ele veio para glorificar a Jesus, tá? Seu uso no Novo Testamento. O termo paráclito aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, nos escritos de João, 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo. Além dele, o nome é aplicado também ao Senhor Jesus, lá em 1 João 2,1, quando fala que nós temos um advogado, Jesus Cristo, tá? Então se aplica também ao trabalho do Senhor Jesus. Agora, a deidade, atributos e obras do Espírito Santo. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia, no próprio textuário dessa lição, e ela é revelada na Bíblia de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo como no Novo Testamento, porque tanto faz falar a palavra Deus como falar a palavra Pai, falar a palavra Deus como falar a palavra Jesus, falar a palavra Deus, falar a palavra Espírito Santo, tanto faz. O Espírito Santo é o Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Você vê isso na vida de Sansão, Juízes 15:14. O Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. No entanto, na sequência, lemos que depois de traído por Dalila, Sansão não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então fala que era o Espírito do Senhor, e depois fala que é o próprio Senhor, tá? Assim, tanto o Espírito de Javé, ou o próprio Yahvé, ou seja, o Espírito do Senhor e o Senhor, são nomes divinos usados alternadamente. Fica claro no Antigo Testamento que o Espírito Santo é o próprio Deus. Esse tipo de linguagem na Bíblia mostra que ele é Yahvé. Você pode comparar Êxodo 17:7 com Hebreus 3:7, o Deus de Israel. 2 Samuel 23, 2 e 3, esses versículos são relacionados, mostra que o Espírito Santo e o Deus de Israel é o mesmo Deus. Essa forma de apresentação é frequente na Bíblia. Você vê em Atos, uma hora fala que Ananias e Safira mentiu para o Espírito Santo, e no final ele fala: você não mentiu para o homem, você mentiu para Deus. Chamou o Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 3 fala, 16, nosso textuário mesmo, o Senhor é o Espírito, e assim sucessivamente. Atributos. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também nos seus atributos divinos, como também acontece com o Senhor Jesus, né? O Espírito Santo é onipotente. Onipotente são chamados atributos incognoscíveis, ou seja,
Só Deus tem. Só Deus é onipotente, significa que tem todo o poder. Só Deus é onisciente, significa que Ele sabe todas as coisas. E só Deus é onipresente, significa que Ele está em todos os locais. Só que a palavra onisciente e onipresente não tem na Bíblia. Essa palavra não tem na Bíblia. Assim como a palavra Trindade não tem na Bíblia, e como a própria palavra Bíblia não tem na Bíblia. São conceitos teológicos. A única palavra que tem na Bíblia desses 3 atributos exclusivos de Deus é onipotente. Salmo 91. Aquele que habita à sombra do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ali aparece a palavra onipotente, em outros locais aparece. Então você tem a doutrina, mas não a palavra que sintetiza a doutrina. Por exemplo, todo mundo sabe que Deus está em todos os locais. O salmista fala: se subires no céu, lá estará. Se descer no mais profundeza da terra, lá estará. O que é isso? Onipresença. Deus conhece tudo, sabe tudo. Deus nunca vai ser pego de surpresa. Não é possível, Ele sabe tudo. Então esses 3 atributos são exclusivos de Deus. E quem tem esses atributos? O Pai tem, o Filho tem e o Espírito Santo tem. Só. Mas ninguém na face da terra tem. Não tem Paulo, não tem Pedro, não tem Maria, não tem ninguém. Só Pai, Filho e Espírito Santo, que são atributos exclusivos de Deus. Então Ele é onipotente, e as Escrituras Sagradas ensinam ser o Espírito Santo a fonte de poder e de milagres. A onipresença é outro atributo incomunicável, ou seja, só pertence a Deus. E o Espírito Santo é onipresente. O Espírito Santo está em todos os locais. Ele conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. Conhece o coração dos seres humanos, é conhecedor do futuro. Por isso que Ele é onisciente. Possui o atributo da eternidade. Outra coisa, irmão. Se Jesus não fosse eterno, jamais Ele podia falar: eu vos dou a vida eterna. Nem Ele é, como que Ele vai dar o que Ele não tem? Você não pode dar o que você não tem. Então Jesus tem a vida eterna. Por isso que Ele fala: eu vos dou a vida eterna. Porque Ele tem a vida eterna. O Pai tem a vida eterna. E o Espírito Santo, Ele é chamado em Hebreus 9,14, o Espírito Eterno. Suas obras, são inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou Jesus Cristo. Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. Da vida eterna, guia o seu povo, tudo isso, o Espírito Santo, Ele é o Senhor da igreja. Por isso que sempre eu falo que o Espírito Santo Senhor e guia da igreja, né? Mas Ele é o santificador dos fiéis. O Espírito Santo habita nos crentes, é o autor do novo nascimento, autor da vida, distribuidor dos dons espirituais, porque é o Espírito Santo que está atuando hoje. Essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus, igual ao Pai, igual ao Filho. Ele é o halos, não é o outro. E para nós fecharmos, heresias antigas e novas. No início eu já falei alguma coisa nesse sentido. As primeiras heresias, não havia consenso no início da igreja sobre a pessoa do Espírito Santo. Então nas primeiras décadas, eles fizeram o concílio de Nicéia, porque como é que funciona as grandes doutrinas? As doutrinas funcionam da seguinte maneira: a igreja só proclama uma doutrina quando surge uma heresia que ameaça a Bíblia. Então surgiu Ário, falando que Jesus era a primeira criatura de Jeová Deus. Foi obrigado a igreja a reagir, falando: está errado, isso é uma heresia. Jesus tem duas naturezas, é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Então precisou fazer essa declaração. Isso no ano 325 já, 4º século. Mas aí surgiu diversas interpretações sobre a pessoa do Espírito Santo. Por exemplo, os arianistas, Ário considerava também o Espírito Santo como criatura, embora esse tema estivesse fora das discussões na época, porque o foco foi sobre o Filho. Mas para Ário só Deus, só o Pai era Deus, o Filho e o Espírito Santo eram criaturas. Tinha gente que achava que o Espírito Santo era um anjo. Falava inclusive: olha, o anjo do Espírito Santo está no meio de vós. Olha que situação, tá? É falta de conhecimento, né?
O Eunômio, um dos arianistas mais radicais, considerava o Espírito Santo como o mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho a pedido do Pai. Dizia que o Espírito Santo era o Criador, dizia que o Filho era o Criador do Espírito. Mas surgiu um outro grupo, que ficou chamado como Tropicianos. Era uma seita do Egito, cujo nome vem de Tropos. Tropos, em grego, é figura. E Atanásio, assim denominou esse grupo, por causa da exegese figurada deles. Eles diziam ser o Espírito Santo um anjo ou apenas uma criatura. E finalmente surgiram os pneumatomacianos. Surgiram depois dos tropicianos, que seria a turma da figura. O termo pneumatomachoi, é a palavra grega, vem de pneuma, espírito, sopro, vento, e makomai, falar mal, falar contra. Como eles se opunham à personalidade do Espírito Santo, então eles ficaram chamados de aqueles que se opõem ao Espírito. Eustáquio de Sebaste, ano 380, mais ou menos, quando ele morreu, então 350, foi o principal defensor dessa heresia. O movimento negava a divindade do Espírito Santo. Como eles negavam a divindade do Espírito Santo, deram um apelido para eles, aqueles que falam mal do Espírito. Olha, as heresias da atualidade. Então essas foram do passado. O passado teve essa gente aí, os arianos, tropicianos e os pneumocai. Esses são os do passado. E hoje, na atualidade, Testemunhas de Jeová. Esse grupo religioso das Testemunhas de Jeová, seguem a linha dos teólogos arianistas. Por quê? Porque eles negam a personalidade do Espírito Santo. Para eles o Espírito Santo não é uma pessoa. Eles falam assim para a gente: ué, se o Espírito Santo fosse uma pessoa, a Bíblia diz que todo mundo foi cheio do Espírito Santo. Então ele usa a seguinte jogada: João não falou que batizava com água? Água é pessoa? Você fala, não, água não é pessoa. Eu falei, então assim como João batizava com água e a água não é pessoa, Jesus vai batizar com o Espírito Santo também não é pessoa. Olha a jogada. Estão entendendo? Parece que tem lógica, né? Até parece, mas quem que falou que você pode fazer essa comparação? A água é efusão, a ideia é ser mergulhado. E a ideia é ser mergulhado no Espírito. Não está discutindo, o assunto não discute personalidade, mas eles usam esse termo. Aí você pergunta para ele, porque ele vai falar para você, ser cheio do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo é uma pessoa e você pode ser cheio? Como você pode ser cheio de uma outra pessoa? Tinha mais de 120 pessoas, todos foram cheios do Espírito Santo. Como que pode ser? Então tinha 120 Espíritos Santos. Esse é o argumento da Testemunha de Jeová. Aí você pergunta para ele, escuta, e Satanás é uma pessoa? Ele vai falar, é. Então como que ele pode encher Pedro? Porque Jesus falou, porque você deixou o Espírito Santo entrar em você. Aliás, o Satanás entrar em você. Então como que uma pessoa pode entrar em outra? Porque nós estamos falando de pessoas espirituais. Pessoas espirituais, pode. Os demônios não são pessoas? E como que eles entram na outra pessoa? Então, o fato de ser pessoa e poder entrar em outra não tem a ver com a fala. Então, quando a Bíblia fala que todos foram cheios do Espírito Santo, não é que tinha 120 Espíritos Santos, não é isso. É que todos foram tomados, todos foram tocados pelo poder do Espírito Santo. Isso é uma linguagem figurada, né? Então os líderes da Testemunha de Jeová apelidaram o Espírito Santo, sabe do quê? De força ativa de Deus, de Jeová Deus. É uma força ativa. Irmão, isso é o maior perigo que uma religião podia ter feito. Dessa maneira, o Espírito Santo não convence mais eles do pecado, da justiça e do juízo. Eles não acreditam no Espírito Santo. Esse é o maior crime espiritual que um ser humano podia ter feito. Criou uma religião que impede o Espírito Santo convencer os seus fiéis. Uma coisa horrorosa, uma coisa terrível, uma profanidade. Porque quando você fala que o Espírito Santo não é uma pessoa, que ele não é nada, quem é que vai te convencer do pecado? Quem é que vai te convencer da justiça? Quem vai te convencer do juízo? Se você não acredita no Espírito Santo. Então olha que coisa terrível que fizeram nessa expressão religiosa. Grafaram o Espírito Santo com letra minúscula. Quer dizer, que desfazem mesmo do Espírito Santo. Na tradução Novo Mundo, substituíram o Espírito de Deus por força ativa de Deus. E usa a expressão, e todos ficaram cheios de Espírito Santo.
só para dizer que o Espírito Santo é igual a água. Todos foram cheios de Espírito Santo. Então esses defeitos estão na tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia oficial da Testemunha de Jeová. A expressão hebraica Ruach Elohim é o que aparece lá no primeiro versículo da Bíblia. Ruach Elohim, o Espírito de Deus. Ele aparece 11 vezes no Antigo Testamento, e somente nessa passagem é traduzida pela tradução Novo Mundo como força ativa de Deus. Só nessa. Não é estranho? Muito estranho, não é, irmãos? Outro grupo que nega a personalidade do Espírito Santo: espiritismo kardecista. O espiritismo kardecista ensina que a promessa de Jesus de mandar o Consolador prometido se cumpriu no dia 18 de abril de 1847, com o lançamento do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Por isso que o nome é o Consolador, que eles inventaram isso. Disseram que quando Allan Kardec psicografou o livro dos Espíritos, então ele é o Consolador. Veja, irmão, que situação, tá? Que mais? A Igreja Apostólica Santa Rosa afirma que Jesus cumpriu sua promessa enviando o Consolador. Não é o Espírito Santo, é a Santa Rosa para eles. Assim como no Espiritismo é o Allan Kardec com o Livro dos Espíritos. Na Santa Rosa é ela mesma. Declaro que a Santa Rosa é viva e não morta, pois como santa herdou o poder do Espírito Santo, ainda mais por ser o atual Consolador. Eles acham que a Santa Rosa é o Consolador. É uma igreja, irmão, que era uma igreja evangélica e que virou uma coisa que ninguém sabe o que é aquilo hoje. E as pessoas são radicais. A mulher não pode pôr calça comprida, tudo saia comprida, cabelo comprido. Parece uma igreja evangélica, parece. Você vê uma pessoa da Igreja Rosa, você vai ficar admirado. O padrão, parece um padrão. E crê nesse absurdo aí, ó. Tá? Nessa crença, achando que a avó Rosa é o Consolador. Respostas bíblicas: todo leitor da Bíblia, por menos informado que esteja, nunca chegou a esse entendimento, senão qual? A expressão Espírito Santo e Consolador são dois nomes ou títulos para uma só pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Não é para ninguém, é a pessoa do Espírito Santo. Essa pessoa é o Espírito Santo ou o Consolador, indicado por Jesus em João 14 e 16. Então você pode ver os atributos ali na parte 2 da lição. E para encerrar, o Espírito Santo em outras religiões. Em outras religiões no Oriente, a noção sobre o Espírito Santo é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo desses heresiarcas. De maneira que Eclesiastes diz que, de modo que não há nada novo debaixo do sol. Uma crença estranha. Os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, se apegam às palavras do Alcorão atribuídas a Jesus: sou para vós um mensageiro de Alá, para confirmar a Torá que havia antes de mim, e anunciar o mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Al-Mahdi. Al-Mahdi, eles traduziram por Períclitos, e aí chegaram à conclusão que é o Paráclitos. Paráclitos é Consolador, Períclitos é o louvado, o Al-Mahdi. Então, a Bíblia não cita nada sobre Maomé. Não tem. Maomé nasceu no século VII, irmão. Mas os muçulmanos interpretam essa passagem corônica como cumprimento da promessa de Jesus fez sobre a vinda do Consolador. Então, para os muçulmanos, Maomé foi profetizado no Novo Testamento. Isso para os muçulmanos, mas não foi, claro. Mas eles acreditam nisso. Eles confundem a palavra grega Períclitos, renomado, ou ilustre, ou amado, com Paráclitos, que é Consolador. São palavras muito diferentes. Assim conclui equivocadamente que Maomé é o Consolador prometido por Jesus. É o maior absurdo, irmão. Por quê? Porque o Consolador veio para glorificar Jesus, e Maomé não glorifica Jesus. O Consolador veio para ficar conosco, e Maomé já morreu no século VII, provavelmente envenenado. Convém lembrar que Períclitos não é uma palavra bíblica, não aparece em nenhum lugar da Bíblia, nem no Novo Testamento grego, nem na Septuaginta. Então, irmãos, além dos muçulmanos, existem outras religiões orientais que utilizam desse mesmo argumento para afirmar que o seu líder foi prometido na Bíblia, como Mani, profeta persa do século III,
Maomé, século VII, o iraniano Bahá'u'lláh Obab, fundador do bahaísmo, no século XIX, etc. Resposta bíblica: Jesus disse que o Consolador é o Espírito Santo. O Espírito Santo que glorifica a Jesus, que governa a igreja, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo que é o Consolador, não um homem. A promessa do Senhor Jesus é: para que fique convosco para sempre. Graças a Deus, o Espírito Santo sempre estará com a igreja. Aliás, ele vai arrebatar a igreja. É o Espírito Santo. Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre, pelos séculos dos séculos. Jesus disse também que o Espírito Santo, o Consolador, habita convosco e estará em vós. Então não tem jeito de ser qualquer ser humano. E Jesus disse que quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Então, para ser o Espírito Santo da Bíblia, ele tem que falar que Jesus é o Salvador, que Jesus morreu na cruz do Calvário para a nossa redenção, que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, que Jesus é o único Salvador, que Jesus merece toda a honra, toda a glória. Para ser o Espírito Santo tem que falar isso. Se não falar isso, não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio para testificar de Jesus. Assim o Espírito Santo testifica de Cristo nosso Senhor. Amém, irmãos? Graças a Deus. Muito bem, considerações finais. Então, ele vai falar sobre a importância dessa doutrina. O Consolador é a promessa do Pai para todos nós. E está aberto então o nosso convite para quem quiser fazer a viagem para Israel conosco. Vai ser, se Deus permitir, no mês de novembro de 2025, mas dá tempo ainda, ó. Tira a foto aí, ó, do número e liga na Renova, ou entre em contato que eu mando o folder para você. Próxima lição, olha a bênção, irmão. O pecado corrompeu a natureza humana. Vocês sabiam que tem crente na nossa igreja que não crê no pecado original, porque veio oriundo de outras seitas, foi convencido por filosofias do mundo. Então você tem que vir no próximo domingo, dia 9, se Jesus permitir, para você aprender a doutrina do pecado original, para você aprender o que a Bíblia fala sobre o pecado que corrompeu toda a natureza humana. Que Deus abençoe os irmãos, tenha uma semana de paz, de saúde, de vitória, em nome do Senhor Jesus. E que, se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, que o Senhor Jesus, que é o batizador, possa te batizar no Espírito Santo e você ser revestido do poder para ser testemunha do Senhor Jesus. Amém.